Hoje o nosso tema no quadro Saúde é sobre bruxismo. O ato de ranger os dentes pode ser considerado uma mania, mas também pode gerar muitas complicações para a arcada dentária. Vamos acompanhar na reportagem de Indira Gomes que o bruxismo pode ter origem em problemas psicológicos. A senhora sabe o que é bruxismo? Não sei o que é bruxismo, não é uma doença, não? Também não. Não, Mas já ouviu falar? não. Bruxismo não é doença. É um sintoma relacionado ao fator emocional. Uma disfunção neurosensorial, um probleminha entre o cérebro e o comando da articulação da mandíbula que faz com que a pessoa fique rangendo os dentes enquanto dorme e provoque barulhos estranhos, por vezes até assustadores. Tem um neto que ele ri os dentes direto. À noite ele fica só se jogando e fingindo os dentes. Aí o pessoal pensa que é verme, diz que é verme. Mas não é verme, é mesmo da coisa minha da cabeça. Eu sei que a pessoa fica fazendo aquele barulho esquisito nos dentes, né? Mas não sei o que é não, o que é isso. Esse movimento, que acontece sem que o paciente perceba, pode gerar dor de cabeça e uma sensação desconfortável, como uma dor de ouvido. Cigarro, bebidas alcoólicas, café, drogas aumentam o risco de desenvolver o bruxismo. Mas pessoas que não usam substâncias estimulantes também podem ter esse sintoma. O ato de ranger os dentes durante o sono pode estar associado a fatores emocionais, como o estresse e a ansiedade. Crianças hiperativas geralmente dormem mal. O bruxismo, explicar de onde o bruxismo vem, por que aparece, são questões do estresse do dia a dia. São questões que aparecem nas pessoas em virtude disso. Disso o quê? Do nosso dia a dia. Se você parar para analisar estudos, por exemplo, da USP, a USP tem um estudo sobre bruxismo em crianças hiperativas, onde aproximadamente 90% das crianças que são hiperativas sofrem de bruxismo à noite, no sono. O tratamento do bruxismo precisa de um acompanhamento multiprofissional. O dentista avalia se há dentes lascados, achatados, soltos ou se há desgaste do esmalte, o que aumenta a sensibilidade. E pode prescrever uma placa que controla o movimento involuntário. O fisioterapeuta ajuda a restabelecer o equilíbrio da ação dos músculos e articulações da cabeça e orienta exercícios de relaxamento. E o psicólogo trata a ansiedade e o controle do estresse. Você percebe que está tendo isso. Se alguém percebe, a tua família percebe, esposa, marido, irmão, pai, filho, percebe que tem isso, você procura um tratamento. Como eu te disse, esse tratamento tem que ser um tratamento formado por uma equipe multidisciplinar. O diagnóstico acontece lá no consultório do dentista, mas vários profissionais é que vão ajudar você a se livrar do bruxismo. Nós vamos conversar com a dentista Ana Érica Vale, que é professora também de odontologia. Bom dia, doutora, tudo bem? Tudo bem. Bom, o que pode, na verdade, acarretar o bruxismo em excesso? Quebrar dentes, o ranger dos dentes pode provocar fraturas e danos até considerados difíceis de reparar, doutora? Com certeza. Inclusive, é bom a gente primeiro mostrar para as pessoas que o bruxismo ele não é somente o hábito de ranger. É o hábito de ranger e o hábito de apertamento também é considerado bruxismo. E esse bruxismo, ele hoje em dia, ele é dividido em bruxismo do sono e o da vigília, que é quando a gente está acordado. E ele é muito comum, quando a gente está acordado, que às vezes quando a gente está fazendo algo que exige muita concentração da gente, como uma leitura, dirigir, a gente tem uma tendência a ter esse apertamento. E isso é uma forma de bruxismo também. E sempre involuntário. Sempre involuntário. Apesar que esse da vigília, pela pessoa ter a capacidade de notar, tem como ela começar a se policiar, diferente do sono, porque do sono, como o psicólogo da reportagem bem falou, a gente precisa que tenha ou um parceiro ou algum membro familiar para notar que a pessoa à noite faz esse ranger dos dentes com barulhos diferentes, ou então exames de polissonografia que é feito em laboratório do sono. A gente viu aí que vários profissionais vão ajudar e que o fundo mesmo do bruxismo é o fator psicológico. A pessoa que tem muita ansiedade, que não consegue relaxar, que fica envolvida demais muitas vezes com os problemas e mesmo dormindo não consegue tirar esses problemas da cabeça. Então, se esse fundo é emocional e psicológico, o tratamento tem que ser conjunto. O tratamento é multidisciplinar, principalmente quando é diagnosticado realmente o fator de ansiedade, fator de estresse,
mas a gente tem algumas condições sistêmicas, como por exemplo, o mal de Parkinson, que pode ocasionar também um tipo de bruxismo chamado de bruxismo primário. Mas quando é diagnosticado, o psicológico com certeza é multidisciplinar, até porque muitas vezes a gente precisa também, além do dentista, além do psicólogo, a gente precisa do fisioterapeuta. Porque como envolve a hiperfunção da musculatura, ou seja, tanto se eu estou rangendo ou se eu estou mordendo, não deixa de ser um esforço muito grande para a musculatura, é um músculo como outro qualquer. Agora pois não, a gente viu a plaquinha que pode ser usada durante o sono. Agora, no bruxismo de vigília, é mais importante, inclusive, esse acompanhamento do fisioterapeuta e do psicólogo, porque esse controle pode ser exercido pela pessoa que está acordada, né? Exatamente. A gente ainda pode instituir o paciente para ele procurar algo que dê prazer a ele, exatamente para eliminar esse estresse. Além do tratamento psicológico com um profissional adequado, certo? Para o caso, a gente também pode estimular o paciente a fazer aquilo que dê prazer a ele. Quem gosta de trocar um instrumento, quem fazer uma atividade física, tudo isso é uma válvula de escape para esse estresse, para que possa diminuir cada vez mais essa tensão do dia a dia, porque a gente somatiza. Infelizmente é nos dentes e, como foi bem falado, resulta em falhas, em quebras de restaurações de dentes e outros danos até mais severos. Nossa Senhora. E pode ser diagnosticado a partir de que idade? Ou é mais comum a partir de que idade ou não existe uma faixa etária específica? Não existe nem faixa etária específica e nem gênero específico. Alguns autores mais antigos, antigamente acreditava-se muito ao sexo feminino, mas hoje em dia, é um conceito na literatura que não tem uma predisposição. Crianças, certo? Adolescentes podem ter. Exatamente, mas criança é mais comum, a prevalência é maior, que vai diminuindo de acordo com o passar da maturidade. Mas, em compensação, quando é relacionado ao estresse, aí pode ser o contrário. Durante a infância não tinha e passa a desenvolver quando a gente realmente começa a ter as preocupações do dia a dia. E as responsabilidades da vida. Eu queria agradecer a doutora Ana Érica Vale, que é dentista. Daqui a pouco você pode rever esse vídeo com a reportagem e entrevista na nossa página na internet do Notícia da Manhã, lá no cidadeverde.com. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigada.